Uma das primeiras perguntas que surgem no universo da educação domiciliar é qual é o melhor método de educação e como é que eu vou fazer para escolher um para educar meu filho. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Essa resposta é muito simples, porque o melhor método de educação é aquele que funciona para você. Não adianta alguém vir e apresentar, olha tal método, como ele é maravilhoso, como funciona na minha casa, como dá certo. Se na sua casa for diferente, se o seu filho não se adaptar, se o seu ritmo, se o ritmo do seu lar não condiz com esse método, não vai ser o melhor para você. Então, não existe o melhor método, e sim o melhor método para a sua realidade, o melhor método para a sua casa e o melhor método para o seu filho. Você não precisa nem mesmo se prender a escolher um único método para todos os filhos, ou você pode ter liberdade dentro do homeschool de escolher um método diferente para cada criança, porque às vezes uma criança não se adapta com o mesmo método do irmãozinho. E isso é normal, é por isso que nós escolhemos a educação domiciliar, porque nós queremos uma educação personalizada. E personalizada é pensar nas diferenças dos nossos filhos, é pensar naquilo que é o melhor para cada um deles. Existem, claro, muitas famílias que aplicam os mesmos métodos para todas as crianças e existem também muitas famílias que mesclam vários métodos, não só com crianças diferentes, mas vários métodos com a mesma criança. Você pode testar diversos tipos, até escolher e entender qual é o ritmo da sua família, qual é o melhor para você. Hoje, na educação domiciliar, não só no Brasil, como no mundo, existe uma gama muito grande de métodos para serem escolhidos e cada um deles é especial, cada um deles tem objetivos a serem alcançados, cada um deles serve para famílias diferentes e você precisa entender qual é o seu, qual é o modelo para sua família. Mas como eu vou fazer isso? Aí é que tá. Nós precisamos pesquisar muito. Nós só vamos saber que o método da educação clássica, por exemplo, é o melhor para minha família se eu pesquisar, se eu me interessar em ler sobre educação clássica e como funciona. E isso é a mesma coisa para todos os outros métodos, né? Nós precisamos ler, precisamos sair da nossa zona de conforto e conhecer quais são os existentes e o que está disponível hoje para conhecimento sobre cada um deles, né? Uma das coisas que ajudam muito, não só lendo livros, porque hoje já existem alguns livros muito bons de métodos educacionais traduzidos em português, e se você fala inglês tem muito mais livros ainda. Mas outra coisa que também pode ajudar é acompanhar famílias que praticam esses métodos. Nós temos dentro das famílias educadoras hoje, famílias que praticam diversos métodos, famílias que usam Waldorf, famílias que usam educação clássica, Charlotte Mason, famílias que usam método tradicional, estudo de unidades e diversos outros. Então, assim, uma das coisas que pode nos levar a entender que realmente esse pode ser o meu método é acompanhar famílias que já praticam, é ver o que há de legal, o que você gosta naquilo, ou o que não bateu com você e realmente aquele ali não daria certo. Ou ainda melhor, você pode mesclar coisas, você não precisa ficar preso a um método só. O método, ele é como um guia, ele mostra mais ou menos o caminho que nós devemos seguir, mas ele não é uma receita de bolo. Os métodos não vão ser para você seguir exatamente e vai funcionar exatamente daquele jeito. Você precisa ter um pouco de tato, você precisa conhecer a sua família, o seu filho e personalizar às vezes algumas coisas, né? E isso é completamente normal. Você precisa conhecer o que cada método pensa de acordo com aquilo que você acredita também, né? Aquilo que condiz com a sua rotina, aquilo que condiz com a sua fé, aquilo que condiz com o seu estilo de vida. Nós precisamos analisar todas essas coisas antes de escolher um método. E aquilo que condiz com os nossos objetivos educacionais, né? Aonde eu quero chegar com a educação do meu filho? Aonde esse método quer chegar? Às vezes eu gosto muito de um método, mas ele não vai me levar para aquilo que eu quero atingir, né? Porém, como eu disse, você também pode mesclar coisas que você acha legal de um e coisas que você acha legal de outro. Hoje
não só no Brasil, como em todo o universo homeschool, um método chamado método eclético, que é justamente fazer a junção de várias coisas que você gosta, de várias coisas de cada método que você acha interessante. Eu separei aqui uma lista dos 5 métodos mais utilizados hoje no Brasil e no mundo para a educação domiciliar. E dentre eles estão método tradicional, que é o método que usa livros-textos, é o método que nós estamos mais conhecidos, nós que fomos para a escola estamos mais familiarizados com eles, né? Que é um método que utiliza apostilas, livros-textos, e normalmente as famílias, quando elas iniciam a educação domiciliar, elas partem desse método até se aprofundarem e chegarem a conhecer outros e tal. E algumas também continuam, e não tem nada de errado com isso. Como eu falei, o melhor método é aquele que funciona na sua casa. Se esse método funciona na sua casa, ele é o melhor para você. É o melhor para o seu filho. Nós não podemos olhar sempre para a grama do vizinho e pensar que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Nós temos que olhar para aquilo que nós estamos conseguindo, para aquilo que nós estamos atingindo dentro das nossas casas, né? Outro método também é a educação clássica, que usa as 3 fases de aprendizagem da criança, né, que é denominada como trivium, em que eles separam entre a gramática, lógica e a retórica. A gramática vai pegar ali mais ou menos a fase da criança entre os 5 a 10 anos, que é onde ela tá como uma esponja, assim, absorvendo e memorizando tudo que aparece na frente dela, né? E depois a fase da lógica é quando essa criança, a partir ali dos 10 anos, ela começa a se questionar sobre as coisas, como isso funciona, mas por que desse jeito? E então que todo esse conteúdo que ela memorizou começa a fazer sentido dentro dela, né? E a fase da retórica, que é a partir ali de 14, 15 anos, por aí, vai pegar a fase do ensino médio, essa criança vai começar a argumentar, né? Esse adolescente, na verdade, agora, vai começar a argumentar sobre essas coisas, discernir entre argumentos falsos e verdadeiros e conseguir expor tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele entendeu, seja em forma de diálogo, seja em forma escrita, como redações e etc. Esse método é um dos que auxiliam a criança a chegar no autodidatismo, né? Esse é um dos objetivos deles, em que essas crianças, elas aprendam a serem autodidatas, né? Ainda outro método é o conhecido estudo de unidades, que é onde se separa o estudo, a educação dentro de temas, né? Se trabalha todas as áreas da educação, todas as disciplinas dentro de alguma abordagem de tema específico, por vez. Por exemplo, se vamos estudar sobre vulcões, ele se estuda de uma forma aprofundada sobre aquilo, de forma que englobe todas as outras disciplinas possíveis dentro de um único tema. Esse método preza muito por aprender fazendo, a movimentação, os trabalhos manuais e todos os tipos de coisas que mantenham as crianças em atividade. Existe ainda também o método da Charlotte Mason, que ao invés de utilizar livros-textos, busca se utilizar no momento de estudo ali a aprendizagem por biografias, né? Por estudo da biografia, da vida dos autores, sejam eles artistas, músicos, e trabalha-se todas as áreas possíveis dentro dessas biografias como livros, né? E também, ao invés de ser feita perguntas para interpretação de texto, eles têm o objetivo de que a criança reconte a história que ela ouviu. Ao invés de responder meramente perguntas, ela reconta, ela tem o hábito de narrar aquilo que ela ouviu ou leu. Também preza muito pelo contato com a natureza e busca formar na criança a sua educação completa, formar a pessoa em todas as áreas que englobam a sua vida, né? Não apenas ali no estudo formal, mas ela tenta englobar todas as áreas da vida para que essa criança, essa pessoa, tenha um pleno relacionamento com Deus. Esse é o objetivo que esse método propõe, né?
Existe ainda também o método unschooling, que é o último dos 5, né, que nós falamos na lista. Ele é um método que não tem exatamente uma tradução para essa palavra em português, porém, eles chamam aqui de desescolarizado, que é um método que busca seguir os desejos, os interesses da criança, busca que a criança aprenda de acordo com aquilo que ela quer saber, com aquilo que ela está achando interessante. Então, basicamente, eles perguntam para as crianças o que elas gostariam de saber, o que elas gostariam de entender, e então oferece para essas crianças todos os recursos possíveis para que ela conheça e entenda e aprenda sobre aquilo. É um método de educação bem liberal. Porém, apesar dessa lista dos 5 métodos mais utilizados, ainda existem muitos outros métodos que são utilizados também por muitas famílias e que não entraram nessa lista e que nós podemos conhecer para ter certeza de qual é o método que nós queremos praticar, né? Como também Montessori, método Waldorf, e o método atlético mesmo, como nós conversamos, muitas famílias praticam esse método, que é a mistura de 2 ou mais métodos, pegar aquilo que você acha que é interessante e que serve para você e para sua família de cada um desses métodos e juntar fazendo o seu próprio método. E essa é a maravilha do homeschool, você personalizando a educação da sua família e do seu filho. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que, se vocês gostaram, deixe um like e compartilhe com outras mamães que também querem saber mais sobre métodos de educação.